Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Filipenses 1, 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, agradecemos por Tua palavra, pelo privilégio que temos e pleno acesso a ela, Senhor Deus. Mas ainda assim, precisamos de Ti nesse momento. Portanto, rogamos a Ti que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes, nos dê um entendimento correto da Tua palavra para a Tua glória, Senhor Deus, e para a edificação da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós damos início a uma nova série expositiva, que é justamente na Epístola de Paulo aos Filipenses. Então, aos domingos à noite, eu e o reverendo André estaremos sempre pregando nessa epístola. Vai ser mais rápido, obviamente, do que Marcos, né? Marcos foram 16 capítulos, então agora para dar um descanso a gente pegou um livro que só tem 4 capítulos, né? E depois a gente pega um maior de novo. Mas, então nós lemos o texto. Antes de nós iniciarmos a exposição propriamente, eu vou trazer algumas informações introdutórias, já que hoje é o nosso primeiro sermão, mas sem entrar em muitos detalhes, meus irmãos, porque ao longo das exposições é que essas informações de contexto devem ser trazidas, quando elas são importantes para o entendimento da passagem. Mas hoje, como é o nosso primeiro contato, então vou fazer algumas apresentações para os irmãos irem se familiarizando. Obviamente, como nós acabamos de ler, o autor da epístola é Paulo de Tarso, o apóstolo aos gentios. E os destinatários são os filipenses. Quem são os filipenses? São aqueles que vivem em Filipos. Muito bem. Então, o nome da cidade é Filipos. Essa cidade, inclusive, para quem gosta de história antiga e tudo mais, tem esse nome por causa de Filipe, da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Tá? Então, antes do Império Romano dominar sobre toda a região, no período em que os gregos tinham maior domínio, né, maior poder, Filipe colocou esse nome, o seu próprio nome, olha, né, nem um pouco vaidoso, na cidade, né, Filipos, então, por causa de Filipe, pai de Alexandre o Grande. Mas, a essa altura aqui, já alguns séculos depois de Filipe, quem domina são os romanos, certo? E essa cidade de Filipos ficava na Macedônia, era uma província, na verdade, uma colônia do Império Romano. Então, não era uma cidade de pouca importância naquele contexto do Império Romano. A igreja em Filipos, meus irmãos, e aí você deve anotar um dever de casa para você, foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. E o dever de casa é você ler Atos capítulo 17. Então, anota aí, você vai ler para ajudar a entender a epístola de Paulo aos Filipenses. Paulo, na sua segunda viagem missionária, após ser impedido pelo Espírito de prosseguir para a Ásia, teve a visão de um varão macedônio e entendeu que ele deveria ir para a Europa. E ele desembarca na cidade, ele chega na cidade de Filipos e ali funda a primeira igreja da Europa. Essa igreja em Filipos, para a qual Paulo escreveu essa carta que hoje nós começamos a estudar, meus irmãos. E é interessante porque essa igreja, conforme nós lemos as outras cartas de Paulo, nós temos algumas informações sobre a interação de Paulo com ela. Na própria epístola aos Filipenses, mais para o final, a gente vai ter informações das interações de Paulo com ela, Atos dos Apóstolos, obviamente, porque é quando ela foi plantada. Só para a gente lembrar aqui qual foi o contexto, lembra? Paulo chega na cidade, acompanhado de quem? Silas, Timóteo e Lucas, que era
quem registrava os fatos. Eles chegam na cidade, eles iam na beira do rio para orar, e ali eles conhecem uma mulher chamada Lídia. Olha aí, ao seu nosso aspirante atento, né? Muito bom. Então eles encontram Lídia, pregam para Lídia, Lídia se converte, é batizada, ela e toda a sua casa. Certo? Provavelmente essa igreja funcionava na casa de Lídia. Tá? E aí, eles continuam ali mais alguns dias, e existia uma jovem endemoniada que vinha atrás deles, clamando que eles eram servos do Senhor, servos do Senhor. Finalmente, Paulo repreende aquele demônio, salva aquela menina, né, daquela opressão que ela sofria, mas aí os donos dela, eram uma escrava e era uma adivinhadora, né, os donos dela ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Obviamente, nada do futuro, né, só podia adivinhar coisas do passado, porque o futuro só Deus sabe, certo, meus irmãos? Satanás não sabe. Então, isso foi só um parêntese aqui, volta. E aí, Paulo, Silas e Timóteo são denunciados, né? E são presos em Filipos. E aí, enquanto eles estavam na prisão, depois de terem sido açoitados, eles cantam, louvam a Deus durante a noite, acontece um grande terremoto, as suas cadeias se quebram, o carcereiro está prestes a ceifar a sua própria vida, porque ele achou que os prisioneiros tinham fugido. Aí Paulo fala, calma, a gente está aqui, não faça isso. Isso está tudo lá em Atos 17, vocês vão ler depois. 17, 16? Ué, falei 17? Ué, peraí. Então é 16, falei errado. Então tudo que eu falei é 16. Atos 16. Obrigado. Aspirante bom. Aí, eles pregam para o carcereiro se converte, ele e toda a sua casa também são batizados. Né? E aí, na manhã seguinte, a prisão de Paulo é relaxada, mas ele fala, não, a gente é cidadão romano. Aí vão lá os pretores e liberam. Então, começou ali essa igreja. Então, tinha Lídia, tinha essa jovem endemoniada, que provavelmente fez parte da igreja, tinha Lídia e sua família, jovem, e também o carcereiro e sua família. Certo? E desde o início, conforme nós vamos lendo, né, como eu já falei, na própria epístola, nas outras epístolas, especialmente 2 aos Coríntios, 1 também tem algumas informações, a gente vê como funcionava a relação dessa igreja com Paulo. E foi uma igreja que se tornou parceira de Paulo desde o início do empreendimento missionário. Porque assim que Paulo sai de Filipos, ele vai para Tessalônica e recebe o quê? Oferta dos filipenses. E aí ele sai dali, vai para Corinto, continua recebendo oferta dos filipenses. Depois, na sua terceira viagem missionária, Paulo está fazendo uma coleta para levar oferta para a igreja da Judéia, que estava com dificuldade, passando fome. De novo, os filipenses ajudam. E qual foi, então, agora, o que impulsionou Paulo? Qual foi o gatilho para ele escrever essa carta? Paulo está preso em Roma, certo? E ele recebe um membro da igreja de Filipos, Epafrodito, que vai levar uma oferta para Paulo, quando ele estava preso em Roma. E aí Paulo fica sabendo de tudo que estava acontecendo na igreja, a gente vai falar um pouco disso, e então escreve essa carta. Já que a carta foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma, ela foi escrita no final dos anos 50, início dos anos 60 do primeiro século. Então, provavelmente no ano 59 depois de Cristo, né? Ou ali pelo ano 60 do primeiro século. E a verdade, meus irmãos, é que Paulo escreveu, conforme nós lemos, e 2 Coríntios nos ajuda a entender isso, se os irmãos quiserem pegar referência, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. E pelos assuntos tratados por Paulo, né, falando de ansiedade, falando de miséria. E é interessante pensar também quantos versos a gente tem memorizado da Bíblia, de Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Está em Filipenses. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Está em Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela petição e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, o vosso coração em Cristo. Filipenses.
Olha quantas passagens importantes, conhecidas, que a gente usa para confortar, estão presentes nessa carta. E como, então, essa carta foi escrita com tantas passagens que falam tanto aos nossos corações, meus irmãos. A verdade é que Paulo escreve para uma igreja que padecia do ponto de vista material. Essa igreja tinha necessidades físicas que começavam a produzir ansiedades em seus membros e fazia com que eles começassem a se perguntar se a sua fé cristã seria o bastante para sustentá-los em meio às adversidades. Além disso, era uma igreja que também sofria com a opressão de homens perversos, os chamados judaizantes, que queriam obrigá-los a seguir a lei, como se isso fosse necessário para a sua salvação. Principalmente, o tema debatido era muito com relação à circuncisão. As leis dietéticas também eram muito levantadas, e eles eram oprimidos por esses homens maus, que perseguiam Paulo o tempo todo. Então, qualquer igreja que Paulo plantava, os judaizantes procuravam cercar e falar contra a salvação pela graça, que o apóstolo Paulo tanto pregou e ensinou. Existiam, meus irmãos, problemas de relacionamentos. Nós vemos lá no final da carta: rogo a Evódia e a Sítique que andem concordemente no Senhor. Existia o problema do legalismo por causa dos judaizantes, mas é interessante porque também existiu o problema do antinomianismo. O que é isso? Não, então já que eu sou salvo, não perco a salvação, isso pode ser uma consequência até dos judaizantes. Não, circuncisei, estou salvo, tranquilo, circuncidei, estou salvo. Então, posso viver do jeito que eu quiser, que eu não perco a salvação. Isso é o antinomianismo. Também estava lá presente, Paulo também vai combater isso nessa carta. Meus irmãos, dissensões se disseminaram entre os membros mais influentes da igreja. E diante desse quadro, os filipenses percebem a sua necessidade de orientação espiritual. Então enviam Epafrodito até Paulo, ficam sabendo que Paulo está preso em Roma, e enviam Epafrodito até Paulo com mantimentos, ainda que eles fossem uma igreja miserável do ponto de vista material. Mas recebem esses mantimentos e esperam que Paulo responda a todas essas questões. Agora, meus irmãos, como Paulo responderia? Como ele expressaria sua alegria pela fidelidade em receber ofertas dos filipenses e, ao mesmo tempo, os repreenderia por sua falta grave na busca de santidade? Santificação, um dos assuntos da carta, segundo alguns comentaristas, é o assunto principal da carta. Como Paulo falaria dos seus próprios sofrimentos, aquilo que ele passaria aquilo que ele vivia com as suas algemas em Roma, como ele falaria sobre isso para os filipenses, sem intensificar ainda mais o seu espírito de descontentamento. É interessante porque a gente identifica na escrita de Paulo aos filipenses uma relação fraternal que nós não encontramos em nenhuma outra carta. Encontramos talvez em Filemão. Era uma igreja que Paulo amava, amiga. Mas como ele vai comunicar seus sofrimentos sem que eles fiquem ainda mais esmagados por todas as adversidades que eles viviam? Como ele comunicaria verdades teológicas, meus irmãos, fundamentais sobre a pessoa e obra de Cristo, sobre salvação, sobre santificação, sobre vida em comunidade? Mas como ele faria isso de maneira prática e relevante? Como ajudá-los nesse momento de grande necessidade? Meus irmãos, o resultado que nós temos aqui é uma das cartas mais afetuosas que há no Novo Testamento. Inspirado por Deus, Paulo escreveu uma mensagem cheia de conforto e alegria, com repreensão e encorajamento, doutrina e exortação. Essa carta que Paulo estava prestes a ditar
Tinha um amanuense lá que escreveu para ele, no final ele assina, mas ele falou, ele ditou essa carta que ele estava prestes a produzir, meus irmãos, que fala sobre verdades fundamentais, impactaria certamente aquela igreja e continua até hoje, século após século, sendo impactante para incontáveis gerações de cristãos. Então, um dos temas que permeia toda a carta é justamente a alegria em Cristo. Palavras dessa família, alegria, lá no grego, aparecem 16 vezes nessa carta, mais do que em qualquer outra carta que Paulo escreveu. E vejam que é uma alegria que é independente das circunstâncias. Assim, outro tema presente na carta é justamente o quê? O sofrimento. A santidade, como eu já falei, outro tema fundamental. Assim como a unidade na fé, a comunhão dos santos, e junto a isso tudo, Paulo vai enfatizar justamente a pessoa e obra de Cristo, que assegura a nossa salvação, a nossa união com Cristo. Então, finalmente, vamos à nossa exposição. Versículos 1 e 2, nós já lemos. E o início aqui da carta, meus irmãos, até o versículo 11, hoje nós só vamos trabalhar o 1 e o 2, é um início, vamos dizer assim, padrão, comum para a escrita de cartas na época de Paulo no mundo greco-romano. Nós identificamos aqui, nesses 2 versículos, a identificação do autor, dos destinatários e o quê? Uma saudação inicial. Depois, a partir do verso 3, há uma ação de graças pela vida dos filipenses, também era comum nas cartas da antiguidade. Então, hoje, os nossos 3 pontos vão seguir justamente as 3 coisas que aparecem na estrutura dessa saudação inicial dos versos 1 e 2, que é a identificação do autor, o que a gente vai aprender aqui com o que Paulo fala sobre si, os destinatários, algumas coisas a aprender sobre o que ele fala sobre os filipenses, e finalmente teremos ensinamentos a partir da saudação propriamente dita que aparece no verso 2. E olha como começa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Meus irmãos, o grande apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, o maior teólogo de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, tudo isso abaixo só de Jesus Cristo, obviamente, um homem experiente, investido de autoridade, afinal de contas ele plantou aquela igreja, ele levou o evangelho para a Europa. Ele está acompanhado de Timóteo, seu filho na fé, um dos pilares da igreja primitiva. Não é à toa que Timóteo foi enviado para ser pastor numa das igrejas mais importantes, a igreja em Éfeso, uma das maiores igrejas. 2 homens, meus irmãos, que marcaram a história da igreja. E como Paulo os identifica? Servos de Cristo Jesus. Na verdade, meus irmãos, aqui há um pouco de eufemismo, né? Na tradução aqui, tá? Servo, mas poderia ser uma tradução literal, podia estar escrito aqui escravo, tá? Que é a palavra grega douloi, traduzida como servo. Escravo de Jesus Cristo. Nós temos 2 gigantes da fé e a autodesignação predileta utilizada pelo apóstolo Paulo é escravos de Jesus Cristo. E é verdade que em outras cartas, Paulo se apresenta, se identifica também como apóstolo, mas ele não tem necessidade de fazer isso quando escreve aos filipenses, porque eles não eram uma igreja que questionava a autoridade apostólica de Paulo. Coríntios, por exemplo, questionava, ele se coloca como apóstolo. Mas aqui ele não precisa disso, era uma igreja que amava muito a Paulo, que confiava nele. Então, ele deixa de lado o seu título apostólico, que somente pode ser atribuído a Paulo e os 12, mas utiliza
uma alcunha que não é privativa dele, nem de Timóteo, mas que se aplica a todos os crentes, servos de Jesus Cristo. Então, se apóstolo é algo exclusivo de Paulo e dos 12, servo é inclusivo. Todos aqueles que têm fé em Jesus se tornam seus escravos. O que nós identificamos, portanto, meus irmãos, é que logo de saída, fica claro que estes homens, Paulo e Timóteo, falam e agem não por capricho ou por fantasia, por um devaneio e um desejo de grandeza, mas eles unicamente abrem a sua boca no serviço do Senhor Jesus Cristo, por ordem do Senhor Jesus Cristo. A vontade deles como escravos de Cristo está submetida à vontade de Cristo. Os seus motivos se tornam subservientes aos propósitos do Senhor Jesus Cristo. As suas ambições foram todas alinhadas ao plano do seu Senhor e Mestre Jesus Cristo. Não há nessa carta, meus irmãos, uma agenda paulina. Há tão somente a agenda do Senhor Jesus Cristo, de quem Paulo é escravo. E na sua identificação, Paulo lembra aos filipenses quem realmente manda na igreja. Paulo, o apóstolo, aquele que plantou aquela igreja, cuja doutrina era o fundamento deles, e que agora começava a ser atacada. Mas ainda assim, alguém que eles tinham confiança, e deveria ser assim. Mas Paulo não era o dono daquela igreja, ele não era o dono dos filipenses. Ele é um servo, um escravo, assim como os filipenses, porque quem manda na igreja, quem manda em Paulo, é Jesus Cristo, o seu Senhor. Assim como nós, meus irmãos, nós somos servos, nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Não há lugar na igreja para partidarismo ou vanglória, não há lugar para autopromoção. O que importa é responder apenas à palavra e vontade de Cristo, sendo nós totalmente entregues a Ele. É comum as pessoas falarem de Jesus daquela maneira bem assim, sentimental, né? Por causa do sentimentalismo mesmo, né? Que é muito presente no nosso tempo. E infelizmente nas igrejas, né? Ai, Jesus, meu Salvador. E gosta de receber Jesus como aquele que morreu na cruz, ressuscitou com poder e glória. Mas o que quer dizer isso então? Quando ele ressuscitou, ele sentou aonde? No trono, né? De onde reina e governa. Então ele é Senhor. Então, inclusive, o senhorio de Cristo é um dos temas da carta. Lá no capítulo 2, há uma canção que Paulo transcreve nessa carta e vai falar justamente do senhorio de Cristo. Meus irmãos, o Senhor Jesus é o nosso Salvador? Sim, mas Ele é o nosso Senhor. Então, na sua vida, então, se Ele é o seu Senhor, Ele manda em tudo na sua vida, certo? Tudo. Imagina um senhor que tem um servo, que tem um escravo. No período de Paulo, lembre-se que a escravidão não era como o que aconteceu depois, por causa de raça, não tem nada a ver com isso. Era por causa de dívidas. Lembra que a gente tinha uma dívida impagável? Quem pagou? Jesus. Então agora, nós pertencemos a Ele. Mas nós vivemos conforme pessoas que pertencem a Ele? Nós queremos ouvir o que Ele diz? Onde é que esse Senhor fala? Onde Ele dá as suas ordens? Na Escritura Sagrada. Então, meus irmãos, que nós não sejamos apenas aquele tipo de pessoa que se preocupa só em olhar para aquilo que Jesus conquistou na cruz, o que deve ser feito, mas que não seja só isso, que nós nos lembremos também que a nossa vida é submetida
a Ele. No seu trabalho, qualquer que seja, o Senhor Jesus está sendo servido? Pastor, como eu faço isso? Servir a Jesus no meu trabalho? É para servir a Jesus no seu trabalho. Um sapateiro se converteu e foi perguntar a Lutero: o que eu faço, Lutero, agora que eu sou crente? O que eu preciso fazer? Na cabeça dele, aparentemente, ele imaginou que ele precisasse abandonar o seu ofício e, sei lá, se tornar um pregador no sentido estrito, né? Um missionário que vai para outro lugar, não sei. Aí Lutero falou: faça o melhor sapato que você puder e cobre um preço justo. Então, onde você está, seja sal, seja luz, seja um representante do reino de Jesus Cristo. Faça o melhor que você puder, reconhecendo que é fruto da bondade de Deus na sua vida, e faça para a glória de Deus. Testemunho, fidelidade. Se você está vivendo igual o restante das pessoas à sua volta, você está mostrando que você não é servo do mundo. Ou melhor, você não está mostrando que você é servo do Senhor Jesus Cristo. Você está mostrando que você é servo de outra pessoa, não de Jesus. Você está mostrando que você está entregue a Satanás, ao mundo, à carne, que são os nossos inimigos, o mundo, a carne, Satanás. Mas o servo de Cristo obedece ao seu Senhor, lutando contra todas essas coisas. E Paulo se apresenta exatamente dessa forma: alguém que deseja tão somente agradar ao seu Senhor. Que seja assim conosco. Meus irmãos, segundo ponto, nós vemos os destinatários da carta. E os destinatários são os santos que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Interessante que Paulo os identifica como santos. Paulo adereça aqueles crentes de Filipos como santos. O que isso significa? Meus irmãos, evidentemente, Paulo não está usando essa palavra aqui, como, por exemplo, o catolicismo romano usa, dizendo que uma pessoa santa é alguém que tem um mérito excedente, uma pessoa cheia de virtude religiosa. Isso não é bíblico. Não, meus irmãos. Ser santo ou ser santificado tem a ver com o fato de que os crentes foram separados. Foram separados do mundo de uma maneira especial por Deus, o Pai. E normalmente, quando nós falamos sobre santidade ou santificação, nós pensamos nisso como um processo de aperfeiçoamento e conformação à imagem de Cristo, que acontece ao longo de nossas vidas e que será completada na glória. Essa é uma santificação, meus irmãos, que olha para o presente e olha para o futuro, certo? Mas também existe um sentido no qual a nossa santificação aconteceu no passado. Foi naquele momento da nossa história em que fomos salvos, separados para Deus. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios sobre aqueles que não herdarão o reino de Deus, aí Paulo dá vários exemplos de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Aí ele adereça a igreja, aos crentes, e escreve assim, 1 Coríntios 6:11, tais fostes alguns de vós, vocês eram assim, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Chama a sua atenção, então, para quando Paulo escreve, vocês foram santificados. Ele lá no grego usa, uma forma verbal, né, que a gente chama de auristo, é uma ação completa no passado. Eles já foram separados, já foram santificados. Em outras passagens, ele usa o verbo de outra forma para nos ajudar a entender que há também um processo de santificação. Mas quando Paulo escreve aos santos, ele está se referindo a isso, meus irmãos, ao momento das nossas histórias, em que nós fomos separados por Deus, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
mas o Espírito de Deus vai nos nossos corações e nos regenera. Então, nós fomos separados para Deus sem qualquer mérito pessoal. E é óbvio, como consequência disso, nós somos chamados para viver em santificação para Deus. Ser santo, meus irmãos, assim, representa ao mesmo tempo um privilégio por causa daquilo que aconteceu no passado e uma responsabilidade por causa do processo que dura toda a nossa vida. Toda a nossa caminhada. Então, se essa alcunha se aplica a nós, santos, significa dizer que somos novas criaturas, que nascemos de novo, que fomos libertos da escravidão ao pecado, que fomos transportados do reino das trevas para o reino de Cristo, que não somos de nós mesmos, mas que pertencemos na vida e na morte ao Senhor Jesus, que estamos no mundo, mas não somos do mundo, que vivemos sim como peregrinos e forasteiros, mas que também somos embaixadores do reino de Deus. Significa, meus irmãos, que fomos amados por Deus antes da fundação do mundo. Vai ler Efésios capítulo 1, que fala sobre isso. Nós fomos alcançados por seu amor para o louvor da glória da sua graça. Significa também, meus irmãos, repare bem, que nós temos comunhão. Paulo escreve aos santos. Se eu fizesse esse S lá em São Paulo, o pessoal ia ficar doido. E ficavam mesmo, né? Quando eu pregava, quando eu era seminarista lá. São santos, meus irmãos, é no plural. Paulo está escrevendo para uma igreja, é uma congregação. Nós fazemos parte de um corpo, da comunhão dos santos, como fala o credo apostólico. Cada um de nós foi separado individualmente em algum momento da nossa história, mas Deus nos coloca no corpo de Cristo, na comunhão dos santos. Todos nós estávamos mortos, meus irmãos, e todos nós agora somos santos, separados para Deus e vivemos juntos nesse processo de santificação. Fora da igreja, você não consegue se santificar. Não adianta. Você pode se iludir o quanto você quiser, você não vai conseguir. Porque Paulo não está escrevendo para um santo, ele está escrevendo para a igreja. Até a carta que ele escreve, por exemplo, a gente estudou recentemente, né? Filemon, a carta ia ser lida perante a congregação. Olha aí. Quando Paulo escreve a Timóteo, é para instruir Timóteo sobre como lidar com a congregação. Para Tito, a mesma coisa, porque é a comunhão dos santos. E o outro detalhe fundamental para os ensinamentos de Paulo. Olha só. Santos em Cristo. Meus irmãos, todo esse privilégio que nós temos, nós recebemos em Cristo. Paulo descreve a todos os santos em Cristo, meus irmãos. Toda a graça que é comunicada a nós é a partir da nossa união com Cristo. Nós somos os santos em Cristo. Deus nos amou em Cristo. Deus nos justificou em Cristo. Deus nos santificou e nos santifica em Cristo. E Deus nos glorificará em Cristo. Só nele, meus irmãos, nós recebemos tudo isso. Se você tira Cristo, ou se você acrescenta qualquer coisa junto com Cristo, você não tem mais nada. É por isso que um dos solas da reforma é somente Cristo. Todos os benefícios, meus irmãos, da nossa salvação são em Cristo. E Paulo ainda sublinha no seu adereçamento os bispos e os diáconos. Observe ainda o verso de número 1. Bispos, além dos santos, né, inseridos nesses santos, estão os bispos e os diáconos. Meus irmãos, bispos se refere àquele mesmo grupo que em outras passagens é chamado de presbíteros.
Então, se o irmão quiser também conferir onde isso aparece claramente, Atos capítulo 20. Então, lá aparece presbítero e bispo falando da mesma pessoa. E a função deles era pastorear o rebanho. Então, bispo, pastor, presbítero, no Novo Testamento são usados de maneira intercambiável, como sinônimos. Então, os bispos são os presbíteros da igreja. A sua tarefa é pastorear o rebanho, cuidar especialmente do bem-estar espiritual dos membros da igreja. Essa é a função dos presbíteros. Em primeiro lugar, administrar a igreja faz parte, mas não é atribuição primária. E Paulo também adereça aos diáconos, que são os líderes chamados para servir, atendendo às necessidades financeiras e práticas da congregação, especialmente com vistas a assistir os mais carentes. Essa é a função primária dos diáconos. Não é ser porteiro, meus irmãos. Isso pode vir depois. Eles podem trabalhar com isso também. Mas, em primeiro lugar, é atender às necessidades da congregação. Se você também quiser conferir um texto que fala sobre isso, está lá em Atos capítulo 6. E é claro que Paulo escreve a Timóteo e Tito sobre os ofícios de presbítero e diácono. Então, meus irmãos, o que Paulo faz mostra como uma igreja funciona. Existem ofícios, existem oficiais que são chamados dentre os santos, para servir como um modelo de imitação de Cristo para o restante da congregação. Portanto, ore pelos líderes da igreja. E aos líderes, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós sabemos que a cobrança há de ser muito maior. Que Deus, meus irmãos, conceda aos líderes, aos presbíteros e diáconos a graça de terem vidas exemplares e de fidelidade. E se esse não for o caso, que Deus nos livre desses líderes maus. Mas ore por eles. Paulo tem esse cuidado de adereçar especificamente aos bispos e diáconos, mostrando como funciona uma igreja desde o primeiro século, meus irmãos. Que há funções bem determinadas, Paulo explica como funcionam em outras cartas. Então, oremos por eles. Terceiro ponto, nós chegamos à saudação de Paulo. Finalmente, chegamos à sua saudação. E a saudação é a seguinte: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, como eu já falei, segue a estrutura das cartas da sua época. Existiam saudações presentes, mas o que era comum era uma palavra, ali grega, que é traduzida assim, saudações. Então era só isso. O sujeito se apresenta, fala dos destinatários e fala assim, saudações. No máximo, uma vírgula, e aí, boa saúde. Um desejo de boa saúde para as pessoas. Era assim que funcionava. Só que Paulo, meus irmãos, faz diferente. Paulo saúda com a graça e a paz. Meus irmãos, duas palavras com significado profundo e que, infelizmente, são repetidas de maneira corriqueira, sem reflexão, sem a gente intencionar querer dizer o que elas realmente significam. Mas elas têm profundidade, meus irmãos. A graça é o favor imerecido que nós recebemos de Deus através do seu Filho Jesus. É a disposição de Deus que transborda em bênção salvadora para todos os que creem. A graça é a fonte do manancial do coração de Deus. É de onde flui a nossa salvação. E, meus irmãos, se nós recebemos a graça de Deus, nós teremos também o quê? O seu efeito. E o efeito da graça é a paz. Por isso Paulo saúda graça e paz. A paz de Deus, a consequência da graça é a paz de ter a convicção que nós fomos reconciliados com o Pai mediante seu Filho Jesus.
mediante o sangue de Cristo. Meus irmãos, essa paz não é mero estado interior, não é estado de espírito, não é simplesmente ausência de conflito. Meus irmãos, o contexto aqui de quando Paulo fala paz, é o shalom que aparece no Antigo Testamento, traduzido como paz no Antigo Testamento. Tem a ver, meus irmãos, com a certeza de nós estarmos sob os cuidados de Deus, num relacionamento de aliança com Deus. Isso nos dá paz. Nós estamos em aliança com Ele, num relacionamento, fomos reconciliados a Ele. E qual é a fonte? As duas bênçãos, a graça e a paz, vêm, olha lá, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não há outra fonte. Não adianta. Não vai ser o seu emprego, não vai ser a sua conta bancária, seu plano de saúde, seu seguro de vida, a segurança da sua casa. Você bateu o ponto, não, bate o ponto aí, todo domingo eu estou aqui, estou safo, estou tranquilo. Aí, Deus, domingo, está vendo? Ó, fulaninho estava lá no jogo, hoje eu não posso acusar ninguém disso, cancelaram a rodada, né, do Brasileirão. Estou tão triste, olha. Não fui para a praia, estou aqui, Deus. Anota aí. Não vai ter paz assim, meu irmão, fazendo troca com Deus, não é assim que funciona, não. Porque a paz vem da graça. E a graça não é nada que você faz, você só recebe. Não vão ser os títulos que você pode conquistar e que você deve buscar na sua vida acadêmica, talvez. Não são os cargos. Não é o resultado de uma urna que vai te dar paz. Somente a graça de Deus. E a fonte é o Pai e o Filho. Você não pode ter as bênçãos, meus irmãos, sem antes ser alcançado pelos benfeitores. O puritano Matthew Henry escreve o seguinte sobre essa passagem: não há paz sem graça. Não há graça e paz sem Deus, nosso Pai. Não há graça e paz de Deus, senão através de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, nós começamos nossa exposição na carta de Paulo aos Filipenses. E eu fico imaginando, fiquei imaginando enquanto eu estudava a carta, enquanto eu estava preparando o sermão e as outras coisas que a gente precisa fazer em preparação para iniciar uma série, fico imaginando a situação das pessoas, por exemplo, sofrendo na tragédia do Rio Grande do Sul. Como ter paz? Como ter contentamento? Como ter segurança? Como ter alegria? Meus irmãos, a resposta de muitas pessoas a essa tragédia é o desespero. Mas aí eu fico imaginando também como muitos irmãos nossos que estão lá sofrendo, têm encontrado conforto nessa carta aqui de Paulo. Têm encontrado paz, contentamento, que é um outro assunto que aparece, Aí outra frase que todo mundo decora: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto ser isso quanto aquilo. E no final, tem gente com tatuagem demais, Tudo posso naquele que me fortalece. Aí, está em Filipenses. Meus irmãos, como? Isso não deve estar confortando aqueles irmãos que estão lá sofrendo. Alegria e segurança, mesmo em meio às provações severas que têm passado. Meus irmãos, que também nós possamos ser abençoados pelos ensinamentos dessa epístola e que nós nos lembremos, por hora, do que nós aprendemos hoje, que nós somos escravos de Cristo, que nós servimos à causa dele e não a nós mesmos, que nós fomos separados
Nós somos santos, fomos separados por Deus para isso, para servi-lo. E que esse serviço é em comunhão uns com os outros. Nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que fomos alcançados pela graça de Deus. Não há mérito em nós, nenhum. E que por isso, porque não depende de nós, mas de Deus ter misericórdia, nós temos paz. E é uma paz, meus irmãos, não como a paz que o mundo dá, como o Senhor Jesus escreve. Não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz do nosso Senhor Jesus, que só Ele pode nos dar, e que essa paz inunde os nossos corações, e esse assunto vai voltar na carta. Vai voltar. Então é interessante porque, numa singela apresentação inicial, com breve saudação, Paulo acrescenta alguns twists, né? Por exemplo, quando ele muda a saudação, coloca lá graça e paz, ao invés só de saudações. Quando ele se coloca como um escravo, isso tudo Paulo já está abrindo, nos preparando para tudo que ele vai trabalhar ao longo dessa breve carta, 4 capítulos, mas ainda assim uma bênção. Vamos orar agradecendo a Deus, intercedendo para que Ele nos ajude a praticarmos isso que aprendemos hoje. Senhor, obrigado por Tua palavra e carecemos de Ti, ó Pai. Carecemos para guardar e que guardemos tão somente o que for verdadeiro, o que vier de Ti, Senhor Deus. E em especial, precisamos de Ti para praticarmos tudo o que aprendemos hoje. Sê conosco, ó Pai, tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.